Veja hoje no Jornal da Assembleia. Eleitorado de Alagoas é quase 10% a mais em relação à eleição de 2014. Dados do TSE também indicam maior grau de instrução, a existência de 11 mil eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida e inclusão de indicadores para transexuais. E veja também, reunião no Parlamento Alagoano discute plano de combate à pobreza e modificação na composição do Conselho Gestor do FECOEP. Entidades civis pleiteiam composição paritária do governo e da sociedade. Veja no Jornal da Assembleia, que começa agora. Olá! Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral indicam um aumento de quase 10% no número de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano em Alagoas. Entre outros dados importantes, constam maior grau de instrução, apesar ainda da existência de analfabetos, também o aumento de eleitores mais velhos, a maioria do eleitorado como mulheres e inclusão de indicadores para transexuais, além da existência de 11 mil eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida. Confira na reportagem. Passado o prazo para o alistamento eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados sobre o eleitorado de todo o país. Em Alagoas, o número de eleitores cresceu aproximadamente 9,6% em relação à eleição de 2014 e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as mulheres ainda são a maioria do eleitorado. Esse acréscimo a gente teve uma média nos números de 2014, porque continuamos na maioria mulheres, né? E esse ano a gente teve a novidade que foi a inclusão do número de transexuais, do nome social, né? E mais de 11 mil alagoanos que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Que para a gente esse estudo estatístico é importante porque a gente já sabe agora quais serão os focos das campanhas internas do tribunal para a gente poder mobilizar o eleitorado já para a próxima eleição. Com relação ao grau de instrução do eleitor alagoano, os dados mostram que do total de aproximadamente 2.188.000 eleitores aptos a votar, a maioria deles, 27,22%, possui ensino fundamental incompleto. Os que possuem ensino médio completo representam 17,8% do eleitorado, 14,93% têm ensino médio incompleto, os que apenas sabem ler e escrever são 13,98% e 11,66% são analfabetos. Os que possuem ensino superior completo, ensino fundamental completo e superior incompleto somam 14,41%. De acordo com a professora da UFAL e cientista política Luciana Santana, apesar do nível de escolaridade do alagoano ter aumentado nos últimos anos, isso ainda não se refletiu nos dados sobre o eleitorado. Quer queira ou quer não, a gente tem ainda muita concentração de renda que influencia, né, nas características, né, do nosso eleitorado, né? Então, a gente ainda tem hoje problemas sérios na educação, né, na educação básica, eu diria principalmente, no ensino superior, né, o processo de interiorização das universidades, tanto a estadual quanto a federal, é um processo recente, né? Mesmo assim, quando a gente compara com os dados anteriores, já existe uma melhoria, né, nesses indicadores. Luciana acredita que no dia do pleito, cada eleitor deva fazer suas escolhas de acordo com as necessidades que ainda não foram supridas. O que um eleitor com nível de escolaridade baixo, né, ele precisa ali? Né? Então, as pautas desse eleitorado é diferente daquele eleitor que já tem um curso superior, né, que já está inserido no mercado de trabalho. Então, isso pondera também, né, o peso, né, da qualidade do voto. Eu não vejo problemas em termos de decisão, né? Existe uma adequação à realidade. A professora ainda falou sobre o baixo número de mulheres candidatas, mesmo sendo as mulheres a maior parte do eleitorado.
A gente vê como um problema, na verdade, a representação do voto no Brasil em termos de gênero, né? Isso também acontece no âmbito nacional, onde a gente tem quase 52% de mulheres, né? Esses dados em relação a Alagoas, né, tá muito próximo a essa realidade. É necessário a gente pensar que essas mulheres, elas também têm pautas específicas e elas precisam, de alguma maneira, serem representadas da forma mais adequada. E a Assembleia Legislativa, por meio da deputada Jó Pereira, promoveu uma reunião nesta segunda-feira no auditório da Casa com representações do governo e da sociedade civil para discutir a formulação de um plano estadual de combate à pobreza para o FECOEP. Um plano no qual se estabeleça a forma de gestão dos recursos do FECOEP, que é o fundo estadual, bem como de uma nova composição paritária do Conselho Gestor, quanto à participação de representações do governo e de setores da sociedade. Acompanhe. Com o objetivo de discutir a elaboração do Plano de Erradicação da Pobreza, a deputada Jó Pereira se reuniu com representantes da sociedade civil e da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. A grande contribuição que eu acho que esse plano vai dar é efetividade, prioridade, objetividade e foco. Porque aí a gente cita como exemplo, como é que pode, a gente tem um grande, poderia dizer, vitrine da pobreza no estado de Alagoas, que são os povos da Lagoa. A favela Sururu de Capote está posta para que todos nós possamos, não só os maceienses, mas que todos os alagoanos possam ver. Mas não existe dentro daquela comunidade nenhuma ação específica de combate à pobreza. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Onde são os territórios, onde são as pessoas prioritariamente que nós temos que atingir. Durante a reunião, ficou estabelecido que a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social será responsável por elaborar o projeto do plano. O plano em si ele tem um custo, né? Nós temos que percorrer todo o estado, nós temos a produção de dados primários, que são feitos através de oficinas, de pesquisa em campo, entrevistas em profundidade e, a partir disso, fazermos um processo para a contratação de uma instituição para que faça essa elaboração do plano. E, num segundo momento, na própria elaboração do plano, onde a SEADES vai entrar com informações voltadas para o seu público-alvo, né, que é a população em situação de vulnerabilidade social. Também foram discutidas ações emergenciais que precisam ser implementadas enquanto o projeto do Plano de Erradicação da Pobreza não fica pronto. Nós estamos vivendo novamente um ano de seca. Estamos propondo como segundo passo ações emergenciais com recursos do FECOEP também. Ainda ficou deliberado que será apresentada uma proposta para alterar a configuração do Conselho do FECOEP, para que passe a ter representação paritária. Com representação da sociedade civil igual à do governo, né, das secretarias de Estado. Então, hoje nós temos apenas a universidade, a Pastoral da Criança e o Movimento Alagoas Competitivo como representação da sociedade civil, num conselho de 12 membros. Isso contando que a Assembleia Legislativa tem 2 representações, mas que não são consideradas representação da sociedade civil. E nós temos 7 membros do governo. Então, assim, dentro desse contexto, nós precisamos trazer pessoas da sociedade civil, dos movimentos sociais, para que participem. Porque um conselho que define políticas públicas de combate à pobreza, ele não pode defini-las sem ouvir aqueles que na pele sofrem. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você por sua companhia. Continue com a nossa programação e até amanhã.